Olá, começando mais um Falando de Saúde. Os convidados especiais de hoje é o Dr. Carmine Salvarani, neurocirurgião, o Dr. José Otávio Raggi, radioterapeuta. Dr. Carmine Salvarani, como vai? Tudo bem, um prazer estar na presença sua e do colega que muito eu tenho consideração, que é o Dr. José Otávio. Nós, Falando de Saúde, doutor, agradecemos imensamente a sua presença, diante dessa agenda tão repleta aí de cirurgias que o doutor tem. Estamos muito honrados com a sua presença hoje aqui. Muito obrigado. Olá, doutor José Otávio, como vai? Tudo bem, Cláudia. É um prazer estar novamente com você. Muito honrado com a presença do Dr. Carmine aqui, nosso amigo de longa data, que sempre estamos trabalhando em conjunto. É uma satisfação realmente poder falar novamente com você. E a vocês que estão nos acompanhando, o tema de hoje será radiocirurgia. Dr. José Otávio, o que significa radiocirurgia? Tem esse nome de radiocirurgia, porém nós não fazemos cirurgia. Denominou-se esse nome porque a radiocirurgia ela é feita num dia só. Então são vários ângulos que o aparelho gira em torno do crânio do paciente, com o foco dirigido exclusivamente para a lesão. E com isso você tem uma distribuição de dose de tal forma que todo o encéfalo recebe uma dose muito pequena, não lesiva nas estruturas vizinhas e concentrando uma dose muito grande em pouco tempo, e isto geralmente conseguimos destruir o tumor. Dr. Carmine, existem casos de pacientes que o doutor recebe no consultório, que é realizada uma avaliação e que o doutor indica a radiocirurgia em parceria com o Dr. José Otávio? Sim, sem dúvida. Eu e o Dr. José Otávio há mais de 20 anos trabalhamos juntos, e ele trouxe para Maringá essa nova técnica, que é a radiocirurgia, que é a técnica que no mundo inteiro se faz para algumas lesões cerebrais. E as principais lesões que têm indicação da radiocirurgia são principalmente alguns tumores malignos, e entre eles o mais sensível ao tratamento é a metástase cerebral, que inclusive quando o paciente tem várias metástases, você pode fazer um planejamento para cada metástase que eventualmente não dê para ser operado. Então é muito importante que as pessoas saibam que a radiocirurgia ela não é para uma única lesão, ela pode também ser usada para várias lesões. Outro tipo de lesão também existem para tumores benignos, como alguns tipos de meningiomas. Meningioma, a pessoa vai ouvir, nossa, o que é isso? O meningioma é um tumor benigno que pode acontecer em qualquer lugar do sistema nervoso. E algumas partes do nosso cérebro, alguns meningiomas podem ser também tratados com a radiocirurgia. Então, esses tumores, apesar de serem benignos, eles também podem ser tratados pela radiocirurgia. Então aí você tem o complemento das alternativas de tratamento, ou seja, você tem a cirurgia e você depois pode ter a radiocirurgia ou a radioterapia, mais especificamente a radiocirurgia, como um método para complementar e tornar o tratamento da doença mais eficaz. E isso tudo, doutor, pensando aí na curabilidade dos pacientes, num todo, Sem dúvida, eu acho que o maior desafio para nós neurocirurgiões, também para os radioterapeutas, é você poder curar doenças que antigamente não eram curadas. Então, nós ainda temos grandes desafios, que são alguns tipos de tumor, que nós ainda não conseguimos curar, mas pelo menos nós conseguimos fazer com que a pessoa viva melhor e por mais tempo. E além da questão dos tumores, a radiocirurgia hoje ela também é indicada para quem tem malformações arteriovenosas no cérebro. Ah, mas o que é uma malformação arteriovenosa? É uma malformação que a pessoa nasce com ela e num determinado momento da vida essa malformação pode se manifestar. E além da cirurgia, você também tem o benefício
da radiocirurgia para o tratamento dessas malformações arteriovenosas. Então, ou seja, a radiocirurgia não é só indicada como tratamento de tumores, ela também é indicada no tratamento de algumas malformações arteriovenosas, que não tem nada a ver com tumor, são outras doenças, são doenças de circulação. Estou encantada com essas informações, doutor. Doutor José Otávio, quando o doutor recebe um paciente, né, do doutor Carmine, aí começa esse trabalho em parceria com vocês. No momento que o doutor está realizando a radiocirurgia do paciente, o doutor Carmine também está acompanhando o doutor? Como que se dá esse trabalho de parceria com vocês? Para chegarmos ao final, que é a radiocirurgia, o tratamento, nós temos um planejamento muito complexo. Sim. E aí entram vários profissionais. Sim. E um dos profissionais mais importantes nessa área são os neurocirurgiões, no caso do Dr. Carmine, que nos auxilia na localização do nidos, e nesta área, precisamente nesta área, a gente faz o tratamento. Nessa área você tem aquela dose muito grande, você provoca um processo inflamatório no endotélio dos vasos, que é a camada que reveste esses vasos, e com esse processo inflamatório vai fazendo uma retração e obstrui esses vasinhos. E com isso a gente consegue controlar. A gente usa o físico, o médico, o radioterapeuta, o neurocirurgião, o hemodinamicista, entendeu? Então é uma equipe multidisciplinar. Tudo isso envolvendo esses profissionais para a gente conseguir um sucesso maior em prol da satisfação e da cura do paciente. Doutor José Otávio, em termos de quantos dias o momento que o doutor recebe esse paciente com indicação de radiocirurgia até a realização da radiocirurgia, quanto tempo leva isso? Depois que isso tudo tá liquidado, em andamento, já está tudo bem, a gente então, um dia você faz. Certo. Né? Você começa pela manhã, colocando um frame que é um aparelho que você fixa na cabeça do paciente, porque ele não pode se mexer. E esse frame, esse mecanismo, ele é fixado na mesa do aparelho para a gente ter exatamente a reprodução do que foi planejado na ressonância e na tomografia. Então nós temos que reproduzir o que nós marcamos na ressonância, o que nós marcamos na tomografia, no tratamento. Por isso que tem que ter uma fixação muito grande, muito precisa, porque são lesões muito pequenas. Então você tem que acertar o alvo, como dizer, né? Tem que acertar o alvo, porque senão você não resolve o problema do paciente. Doutor Carmine, o momento que o paciente, ele após a radiocirurgia, ele retorna ao seu consultório para uma avaliação também. Quanto tempo depois o doutor ainda continua e permanece com esse paciente, acompanhando ele? Bem, essa pergunta é muito boa, porque uma vez que o paciente faz uma cirurgia cerebral para retirada de um tumor, seja qual for, a gente fala que se o paciente não é casado, ele acaba de se casar, porque o acompanhamento é praticamente para o resto da vida. Sim. E se ele já é casado, a gente pede uma permissão para o marido ou para a esposa para ele se casar de novo, porque não tem como. Todo paciente, e essa é uma questão importante, não é que ele vai ter que ser seguido, a gente tem que respeitar as recomendações internacionais. Sim. Protocolos, né, doutor? Protocolos. Então, todo paciente, seja o tumor maligno ou benigno, ele vai seguir para o resto da vida praticamente com você. Com raras exceções em que você, depois de 5 a 10 anos, em alguns tumores benignos que realmente não houve nenhum sinal de recidiva, sim, ou seja, do problema retornar, aí ele pode receber alta. Mas isso é uma coisa muito importante, quanto tempo segue. Esse quanto tempo segue, o paciente tem que entender que o tratamento da doença em si, ele não é feito por uma pessoa. Então, por isso que essa nossa conversa ela é muito boa, porque traz para o paciente uma informação de que existe um grupo de médicos que se interagem constantemente para proporcionar esse tratamento para ele. Então, não é só o neurocirurgião,
É o neurocirurgião, é o radioterapeuta. O médico que analisa a biópsia da lesão é fundamental para que a gente tome as condutas adequadas, que muitas vezes não é só a radiocirurgia ou a radioterapia. Também tem a quimioterapia, também tem a análise da imagem. Então, assim, o contexto, não só médico, como o Dr. José Otávio falou, quando a gente vai à clínica dele para fazer uma programação, você vê a presença dos físicos, de outros médicos, de fisioterapeutas, muitas vezes, que o quê? Que estão fazendo o quê? O que ele falou muito bem, essa ação conjunta para o benefício do tratamento daquela doença específica. Doutor José Otávio, no caso do doutor, a dica que o doutor deixaria, por exemplo, o paciente ele faz a radiocirurgia e depois ele não sente mais dor, ele não tem mais queixas. E alguns pacientes eles acabam meio que sumindo, né, do médico, não, eu estou bem, não sinto dor. Isso ocorre, doutor José Otávio? Infelizmente a gente não consegue um controle de 100% dos pacientes, né? Sim. Mas eu acredito que uma grande maioria retorna ao consultório, tanto do neurocirurgião como do oncologista clínico ou nosso, para fazer essas revisões, esse segmento que é muito importante, como o Dr. Carmen falou, porque se você tiver uma recidiva, que é a volta do tumor, quanto menor for essa recidiva, melhor o sucesso no tratamento, seja lá o que for. Entendeu? Então é muito importante que o paciente esteja bem conscientizado desse problema para que ele não abandone esse segmento. Doutor José Otávio, o paciente ele faz a radiocirurgia, ele vai embora de que maneira? Isso também é muito interessante, porque o paciente chega assustado com aquele problema todo da doença, com aquele parafernália na cabeça, ele não sente absolutamente nada. Terminou o tratamento, a gente retira esse aparelho da cabeça, o paciente sai andando normal, até o repouso aí 24 horas e vida normal. Doutor Carmen, o doutor já conhecia o doutor José Otávio antes da sua formação como neurocirurgião ou vocês se conheceram após já estarem formados? A gente se conheceu aqui em Maringá. O Dr. José Otávio está um pouquinho mais de tempo que eu aqui. 80, desde 80. E eu cheguei aqui em Maringá há 24 anos e desde essa época, operando os pacientes, eu já tive o contato com o Dr. José Otávio e desde então a gente vem trabalhando junto e com essa necessidade de nós médicos trabalharmos em equipe, essa relação foi ficando cada vez mais estreita em virtude principalmente da qualidade. A gente sabe que os pacientes aqui recebem hoje o que recebe um paciente em São Paulo, em Nova York, em Paris. Ou seja, o que nós fazemos aqui é o que é feito protocolarmente em todos os países do mundo. Então isso traz uma satisfação. E vendo que essa convivência ela só melhora porque nós procuramos sempre estar na vanguarda dos tratamentos. Então, essa relação sempre foi muito boa e ela estreitou ainda mais nos últimos anos com essa nossa vontade de poder fazer o que o mundo tem feito de melhor para os pacientes. Doutor Carmen, inclusive existe um grupo hoje de neuro-oncologistas que vocês se reúnem para discutir casos, é isso? Isso é muito bom. Esse grupo tem se reunido pelo menos uma vez ao mês. Ele é composto pelo Dr. José Otávio, radioterapeuta, a doutora Adriana, que é oncologista, a doutora Paola, que é patologista, composto pelo Dr. Ademar Lucas, que é neuroradiologista, e por mim, que sou neurocirurgião. Então, esse grupo se reúne e o que é discutido é, desde a cirurgia até o tratamento final, o que acontece e o que nós podemos fazer de melhor para que esse paciente seja bem atendido. Então nós nos reunimos, nós falamos isso que é uma discussão clínica, porque envolvem vários profissionais e o mais importante, é muito mais do que multidisciplinar, é interdisciplinar. Então às vezes eu penso que para aquele paciente o melhor é isso, aí vem o médico patologista e fala, não, pela biologia do tumor, não é melhor fazer a quimioterapia, é melhor fazer a radiocirurgia.
Aí, pela biologia do tumor, não, antes da radiocirurgia, tem que fazer a quimioterapia. Então, essa interação, aí vem o médico da imagem e fala, não, por essa imagem, agora eu acho melhor não fazer nada, porque o melhor para o paciente agora não é nenhuma terapia. Então, essa interação, que é a soma de conhecimentos de áreas diferentes, fazem uma diferença muito grande para o paciente, que não é só técnica. Sim. O paciente, eu tive um exemplo há pouco tempo, não vou falar nomes, óbvio, mas a mãe de um paciente falou assim, doutor, nós somos de muito longe daqui, mas nós decidimos tratar do meu filho aqui, porque aqui tem uma equipe que eu percebo que conversa. Nós já estivemos em outros lugares e que a equipe não conversa. Ou seja, esse acolhimento que é muito mais técnico, é muito mais do que técnico. Tratamento humanizado, né? A pessoa sente que ela está acolhida por um grupo de profissionais. Então isso vai além da questão do conhecimento do Dr. José Otávio, do meu e dos outros profissionais. A pessoa sente que ela está sendo acolhida, além de ser, obviamente, tecnicamente bem atendida. Dr. José Otávio, e o que é muito importante que a radiocirurgia, cada caso é um caso, né, doutor? Não é mais um número, e sim mais um paciente que está chegando com um caso diferenciado, tem todo um estudo, tem todo um preparo para que aquele paciente ele consiga e restabeleça a saúde dele de volta, né? Exatamente. Por isso é que essa equipe tem que funcionar bem. Sim. E ela, graças a Deus, está funcionando como um relógio. A gente tem uma interação grande e cada caso, como você disse, é um caso. Não existe em medicina como fábrica de automóveis, todos iguais. Entendeu? Então, cada caso é um caso em particular e tem que ser estudado em particular nesse paciente e a conduta vai variar dependendo dessa nossa inter-relação para a gente ter uma resposta final que seja mais adequada, que traga mais benefícios para o paciente. Dr. Carme, muito obrigada pela sua nobre presença aqui no Falando de Saúde e espero ter essa rica oportunidade de entrevistá-lo novamente. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Obrigada, doutor. Dr. José Otávio, muito obrigada pela sua presença, né, esse rico encontro aqui com o Dr. Carme e todas essas dicas aí preciosas para salvar vidas de pacientes. Muito obrigada. Nós é que agradecemos mais uma vez essa oportunidade ímpar de contar com o Dr. Carme aí nessa entrevista que espero que tenha atendido às expectativas de todos. Obrigada, doutor. E a vocês que estiveram assistindo mais esse Falando de Saúde, obrigada por nos acompanhar, por apoiar o nosso trabalho, lembrando sempre que o objetivo do Falando de Saúde é levar conhecimento para salvar vidas de pessoas. Obrigada e até o próximo.